Nesse vídeo, eu vou abordar a anestesia aplicada ao universo da cirurgia plástica sob alguns pontos de vista que nunca te falaram antes. Eu vejo muitos pacientes manifestarem um medo, até mais em relação à anestesia, do que a cirurgia em si. Quem nunca ouviu alguém dizer que tem pavor da anestesia? Para iniciar esse tema, eu preciso esclarecer que as principais funções do anestesista são proporcionar conforto e segurança. Sim, fazer com que o paciente não sinta dor ou desconforto é fundamental, mas fazer com que o procedimento ocorra com a máxima segurança é imprescindível. E essa é uma incumbência também do anestesista. Claro que toda cirurgia implica em riscos, porém, nós como cirurgiões, em conjunto com o anestesista, devemos trabalhar para tomar todas as medidas necessárias para minimizar os riscos. Enquanto nós, cirurgiões, operamos, os anestesistas ou anestesiologistas, como queiram chamar, são responsáveis por manter os parâmetros vitais do paciente dentro da normalidade. Em outras palavras, manter o paciente ou a paciente respirando bem, com uma boa função cardíaca, a pressão arterial controlada, entre outros parâmetros. O paciente fica monitorizado durante todo o período da cirurgia. Isso também proporciona segurança e conforto ao cirurgião para que ele possa trabalhar com tranquilidade e com capricho. Por isso também a importância de realizar as cirurgias num ambiente com toda a estrutura e equipamento de qualidade. Em relação aos riscos de uma cirurgia, o primeiro aspecto que deve ser levado em conta é o estado clínico do paciente. Para isso, nós solicitamos exames pré-operatórios e coletamos dados sobre a saúde do paciente. A avaliação do risco cirúrgico é a estratificação do risco de submeter aquele paciente a uma cirurgia. Nós utilizamos muito uma classificação chamada ASA, que é a sigla que significa American Society of Anesthesiologists, a Sociedade Americana de Anestesiologistas. A classificação ASA, proposta por essa sociedade de forma resumida, é a seguinte: em ordem crescente de risco, ASA 1 são pacientes sem nenhuma doença, é o risco mais baixo. ASA 2, pacientes que têm alguma doença sistêmica leve, como diabetes ou hipertensão, porém essas doenças estão controladas com medicamentos. O tabagismo também classifica o paciente como ASA 2. ASA 3, paciente que tem alguma doença sistêmica, porém essa doença não está controlada com medicação. Aqui nós já encontramos uma classe de pacientes com risco mais elevado de complicações e, de uma forma geral, não temos o costume de submeter esse perfil de pacientes a uma cirurgia plástica eletiva. Por exemplo, não há motivo para submeter a risco desnecessário algum paciente que, porventura, tenha hipertensão descontrolada. Agora vamos falar sobre os tipos de anestesia. Eu quero começar falando sobre anestesia geral. Nós utilizamos muito anestesia geral para cirurgias de maior porte, como a mamoplastia redutora, lipoaspirações. Também utilizamos para rinoplastia, lifting de face, entre outras. Essa é a modalidade de anestesia da qual a maioria dos pacientes tem mais medo. A anestesia geral é aquela em que o paciente fica entubado, e justamente por isso é uma das mais seguras. Veja bem, nesse tipo de anestesia, a ventilação pulmonar está sob controle da ventilação mecânica, e isso por si só já nos deixa mais seguros por sabermos que, mesmo que haja alguma tendência a uma descompensação da parte respiratória, como por exemplo um choque anafilático, a via aérea estará garantida e a ventilação mecânica irá assegurar que o oxigênio continue entrando pelos pulmões. Claro que a ideia de ser entubado pode não parecer tão agradável, mas o objetivo da anestesia geral é que o paciente não esteja consciente de nada do que acontece durante o procedimento. Ou seja, durante toda a anestesia, irá dormir profundamente e não irá perceber o momento em que é entubado e, quando acordar, ao final do procedimento, nem sequer terá lembrança do que ocorreu. Em relação aos medicamentos utilizados durante uma anestesia geral, podemos dizer que esses fármacos evoluíram muito nos últimos anos e seus efeitos são bem previsíveis na esmagadora maioria dos casos. São medicamentos injetáveis e inalatórios. O anestesista, que fica presente na sala de cirurgia durante todo o procedimento, consegue estimar o tempo de ação de cada um desses medicamentos, podendo durante a cirurgia replicar algumas doses para que, ao final da cirurgia, o paciente acorde da anestesia geral de maneira segura. Eu não tenho aqui a pretensão de me aprofundar tanto nesse tema, mas eu vou apenas citar alguns exemplos de fármacos usados na anestesia geral com seus respectivos efeitos. O fentanil e a morfina, que provocam analgesia, que é o controle da dor, o cisatracúrio e o rocurônio, envolvidos no bloqueio neuromuscular, ou seja, promovem relaxamento muscular. Midazolam, propofol, que tem efeito de amnésia, sevoflurano, com efeito de hipnose,
Enfim, minha intenção aqui não é ensinar ninguém a fazer anestesia, mas esses são apenas alguns exemplos dentre uma gama enorme de recursos que o anestesista dispõe. Em relação aos efeitos colaterais após a anestesia, esses são muito individuais, variando de organismo para organismo. Por exemplo, algumas pessoas após a cirurgia acordam com um pouco mais de enjoo e outras sem queixas. Para quem apresenta enjoo, nós prescrevemos medicamentos que controlam esse sintoma, fazendo com que ele desapareça em algumas horas de uma forma geral. Agora que eu expus tudo aquilo que você precisava saber sobre anestesia geral, vamos falar sobre outras técnicas de anestesia. E nessas outras técnicas, a sedação não será tão profunda quanto aquela utilizada na anestesia geral. Em outras palavras, em quase todas as demais modalidades de anestesia, o paciente não terá um sono tão profundo quanto na anestesia geral, porém, ficará inconsciente, irá adormecer o suficiente para não tomar conhecimento de nada do que acontece durante o procedimento e terá o conforto que merece. Um exemplo clássico é a anestesia local associada à sedação, que no dia a dia chamamos de local com sedação, de forma abreviada. Algumas cirurgias têm uma boa indicação para esse tipo de anestesia. Normalmente são cirurgias de pequeno e médio porte, não tão demoradas, como a otoplastia, a blefaroplastia, retirada de pequenos tumores de pele, por exemplo. Outro tipo de cirurgia quase sempre realizada sob anestesia local e sedação é a mamoplastia de aumento simples, com prótese mamária. Porém, já nos casos em que há necessidade de retirada de pele, ou seja, nas mastopexias, preferimos anestesia geral. A anestesia local com sedação funciona da seguinte forma: o cirurgião injeta anestésico local na região a ser operada, enquanto o anestesista utiliza medicamentos administrados pela veia que sedam o paciente, levando a um sono não tão profundo, mas o suficiente para lhe proporcionar uma experiência tranquila durante a cirurgia. Na anestesia local com sedação, enquanto o paciente está sedado, o anestésico local injetado pelo cirurgião deixará dormente a área que será operada e, dessa maneira, o paciente não terá nenhuma sensação de dor. Da mesma forma que na anestesia geral, na anestesia local com sedação, o paciente também irá dormir durante todo o procedimento, não haverá desconforto e só irá acordar após o término da cirurgia. Nesse caso, não há necessidade de ventilação mecânica, pois não está prevista alteração do sistema respiratório que implique na necessidade de intubação. Algumas observações importantes. Como no caso da anestesia local com sedação, o sono é induzido de maneira não tão profunda, ou seja, há uma sedação mais superficial, o paciente costuma despertar de forma relativamente rápida após a cirurgia. E até já pode ganhar alta do hospital mais precocemente. Outro ponto importante é que nesse tipo de anestesia, deve-se haver um bom entrosamento entre o cirurgião e o anestesista. É importante que o cirurgião utilize uma técnica apurada na hora de injetar os anestésicos locais, fazendo com que o paciente não tenha nenhuma sensação de dor, nenhuma reação e nem sequer se lembre de nada depois de acordar. Ao mesmo tempo, é importante que o anestesista promova um nível de sedação apenas o suficiente para dar conforto ao paciente e para que o cirurgião possa aplicar anestesia local sem qualquer reação do paciente. Esse bom entrosamento entre o cirurgião e o anestesista é extremamente importante. Abro aqui um adendo lembrando que a anestesia local também pode ser aplicada sem sedação em cirurgias de pequeno porte e, nesse caso, podemos dispensar a presença do anestesista. Entretanto, o paciente deve saber que poderá sentir alguma dor e ardência durante a injeção do anestésico local, já que ele estará acordado nesse caso. Não irá sentir dor após o anestésico local fazer o seu efeito, mas ficará ciente do que está acontecendo durante o procedimento e poderá sentir o cirurgião mexendo na região operada, mas não terá sensação de dor. Por isso, reservamos a anestesia local simples, sem sedação, apenas para procedimentos de pequeno porte, rápidos e com a mínima manipulação, desde que o paciente tenha a tolerância e o consentimento necessários para esse tipo de anestesia. Outra observação é que qualquer procedimento em que se utilize anestésicos locais, com sedação ou não, devemos atentar para a quantidade de anestésicos utilizados para que não se exceda uma margem de segurança e não haja uma intoxicação por esses medicamentos. Por isso, cirurgias de maior porte não podem depender apenas de anestésicos locais. Agora chegou a hora de falarmos das anestesias que levam ao bloqueio do neuroeixo. E entre elas nós temos a raquianestesia e a peridural. São anestesias que bloqueiam temporariamente a inervação que entra pela medula espinhal.
Nesse caso, o anestesista injeta substâncias anestésicas num ponto da coluna entre duas vértebras e, com isso, toda a região do corpo abaixo daquele ponto da coluna vertebral fica sem sensibilidade e sem mobilidade por algumas horas. Nós utilizamos muito essas técnicas, na maioria das vezes, quando vamos operar regiões mais baixas, como os glúteos, panturrilhas e até cirurgias na parte inferior do abdômen. São cirurgias que já podem ser consideradas de médio para grande porte, e por isso a anestesia local com sedação não seria suficiente. Eu sei que muitos pacientes se preocupam com a famosa picadinha nas costas que recebem durante esse tipo de anestesia. Porém, é importante dizer que no momento em que essa anestesia é aplicada, o paciente já está com uma sedação leve, dormindo, para que ele usufrua do máximo conforto e sinta o mínimo incômodo. As grandes vantagens da RHAC e da peridural são o fato de não precisarmos de grandes quantidades de medicamentos anestésicos, proporcionamos um bom relaxamento muscular da região anestesiada e também um bom controle da dor no intraoperatório e no pós-operatório. Sim, tanto a RHAC quanto a peridural levam ao melhor controle da dor após a cirurgia. Há algumas diferenças técnicas entre a RHAC anestesia e a anestesia peridural, e a escolha entre um método ou outro vai muito da preferência de cada anestesista. A RHAC anestesia, ou anestesia raquidiana, se utiliza de agulhas mais finas. Eu e a minha equipe, por exemplo, acumulamos uma ótima experiência na gluteplastia utilizando a RHAC. Mas isso, volto a dizer, pode variar de acordo com a preferência de cada equipe. Tanto a RHAC quanto a peridural, via de regra, são associadas a uma sedação venosa para deixar o paciente dormindo e sem a percepção de estar sendo operado. Não requer intubação. Mas é interessante observar que, em alguns casos, podemos associar, por exemplo, uma RHAC com anestesia geral, sendo que, nesse caso, aí sim haverá intubação. E quando a anestesia geral é associada à RHAC ou à peridural, a quantidade de anestésicos utilizados na própria anestesia geral é menor. Isso tem explicação pelo fato de que, nesse caso, há menos estímulo de dor chegando ao cérebro, devido ao bloqueio da medula espinhal. E dessa maneira, o anestesista pode reduzir a dose de medicamentos que agem diretamente no cérebro. E quando o anestesista utiliza uma menor quantidade de medicamentos para anestesia geral, inclusive o despertar do paciente pode ser muito mais rápido e tranquilo. Quando se combina a anestesia geral com a RHAC ou a peridural, essa também é uma estratégia interessante para analgesia no pós-operatório. Essa associação de anestesia geral com RHAC é muito utilizada na abdominoplastia combinada com a lipoaspiração. Inclusive, eu gosto muito da geral com RHAC associada por conta do excelente efeito de relaxamento muscular, o que me facilita para algumas tarefas, como a aplicatura do músculo reto abdominal durante a abdominoplastia. Momento esse em que eu preciso que o músculo esteja bem relaxado para que os pontos da aplicatura fiquem bem firmes. Bom, esse é um tema muito extenso, mas o que eu expus aqui são as informações mais importantes para os pacientes que buscam pela cirurgia plástica. Para finalizar, eu preciso dizer que a escolha pelo tipo de anestesia em cada caso estará condicionada a diversos fatores, entre eles aspectos relacionados à saúde do paciente ou da paciente, o planejamento cirúrgico, o consentimento da paciente para se submeter a um determinado procedimento anestésico e até a maneira como a equipe está acostumada a trabalhar em cada tipo de cirurgia. Aproveito aqui para agradecer a minha equipe de anestesistas que, além de cuidarem muito bem dos meus pacientes, também me dão a oportunidade de trabalhar com tranquilidade e segurança enquanto eu estou operando. Muito obrigado aos anestesistas e muito obrigado aos pacientes que confiam em nosso trabalho. Até a próxima!